Existem muitas pregações que falam sobre a gente ter um coração que nem de uma criança. Mas você sabe realmente o que significa ter um coração igual a de uma criança? Será que é igual a gente ser infantilizado ou não tem um significado muito maior do que isso? Olá, meu nome é Lara. Este canal é direcionado para as pessoas ouvirem aquilo que Deus está querendo dizer a elas. Então, sente-se aqui e venha ouvir um pouquinho do que o Senhor hoje ministrou em meu coração, porque foi uma palavra poderosa. Em Marcos 10, capítulo 10, versículo 13, diz: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e os abençoou. Eu não sei você, mas desde criancinha eu sempre tive a curiosidade de entender o que é ter um coração que nem de uma criança. Será que o significado é sobre pureza? Será que o significado é sobre ser infantil? Eu não sei o que passa na sua mente, mas eu sempre pensava que era só a questão de ser uma pessoa pura, né? É impossível sermos 100% puros, afinal somos corrompidos pelo pecado. Mas sabemos que ainda existe a possibilidade de correr atrás da pureza, atrás da santidade. Mas sabemos que a palavra ela não cita apenas em relação a isso, sobre termos um coração de uma criança, mas ele cita sobre a questão de sermos crianças dependentes do Senhor. Podemos analisar as ações de uma criança em primeira análise. Quando você vê uma criança por perto, você vê que ela é totalmente animada, ela tem suas próprias personalidades, elas chegam até você. Quando elas fazem um desenho, ela entrega aos seus pais. Com certeza você ainda deve recordar de quando você desenhava, e aí eram rabiscos e rabiscos e rabiscos, e os pais, apesar de saberem que não entendiam muito bem aqueles rabiscos, sabiam que era tudo que as crianças tinham para entregar a eles. Então, as crianças, elas são simples, elas são humildes, elas têm um coração entregue nas coisas que elas fazem. Elas são sinceras, elas têm uma coisa de não mentir, elas não têm dificuldade em não mentir. E é lógico, e que eu estou dizendo no modo da maioria, não no modo geral, porque existem crianças que elas confrontam o que a gente fala, mas com certeza, se a gente olhar a maioria delas, sabemos que elas são puras e que elas não têm maldade. Sabemos que quando elas vão falar com a gente, elas estão ali interessadas, estão ali sendo elas mesmas. E pode ter certeza, o Senhor Deus, Ele deseja que a gente seja que nem uma criança. O que é ter um coração que nem de uma criança? Ter um coração que nem de uma criança é ter um coração sincero e entregue ao Senhor, é ter um coração simples, é ter um coração humilde, é ter um coração que não se importa em ser perfeito, mas é o coração que se importa apenas em agradar o Pai, apenas em agradar os pais. Eu tenho certeza, tem muitas crianças, elas não se importam em ser perfeitas, senão elas não fariam rabiscos. Elas se importam apenas em agradar os pais com aquilo que elas têm. Elas não tentam fazer aquilo que elas não pode fazer, sabe? Elas fazem aquilo que elas têm na possibilidade delas. E é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente entregue a Ele tudo aquilo que a gente tem dentro das nossas possibilidades. Sabe, quando você se cobra muito e você começa a pensar, meu Deus, o que eu faço? Porque eu não estou conseguindo ler a palavra, não estou conseguindo ler muito a Bíblia. Mas se você conseguir entregar para Ele aquilo que você tem dentro da sua possibilidade, sabe? Não falo no modo de tipo largar Deus de lado e fazer só quando quiser, mas quando você, por exemplo, não tem muito tempo para entregar a Deus, mas o único tempo que você tem livre, você entregar ao Senhor, é algo grandioso que eu tenho certeza que Deus valoriza. Então, claro, Deus não deseja que a gente seja imaturo, que a gente seja bobinho, que a gente seja infantil. Deus deseja que a gente seja pessoas maduras, mas Ele também deseja que a gente seja que nem as crianças em relação a como que elas agem com os pais, como que elas são totalmente dependentes dos pais. Deus quer que a gente seja totalmente entregue e dependente dele. Deus quer que a gente se deixe ser cuidados por Ele. Deus deseja que a gente realmente permita que Ele entre ali no nosso coração e cuide, que limpe, sem que a gente se desconfie dele. Deus deseja que a gente apenas permita que Ele entre no nosso coração e cuide dele.
Até porque Deus não invade, Deus não chega no nosso coração e vai invadir e limpar tudo. Não, quem faz isso é Satanás. Mas Deus, Ele pede licença. Ele pede licença hoje para o seu coração, para poder limpar as coisas do seu coração que não convém. Mas não é para te julgar, não é para, sabe, te cobrar de alguma coisa, não. É porque Ele quer moldar a gente conforme nos aproxima dEle. Porque Ele deseja que a gente fique perto dEle. O Senhor deseja que a gente esteja perto e isso não incomoda. Por muitas vezes eu, Lara, já pensei assim, meu Deus, eu devo estar incomodando Deus, falando tanto, orando tanto. Tipo, às vezes eu tava orando e falei, meu Deus, Deus deve estar incomodado com a minha voz já. Mas Deus não se incomoda. Quando os discípulos tentaram impedir das crianças irem até Jesus, a Bíblia especifica que ele ficou indignado com a situação. Ele não gostou do que os discípulos fizeram. Por que será? Porque os discípulos impediram justamente para as crianças não incomodar ao mestre, não incomodar ele no que ele está falando. Mas ele foi lá e falou, não, deixa elas virem, porque não é um incômodo para mim que as minhas crianças venham até a mim. Não é um incômodo para mim que as minhas crianças se entreguem. Não é um incômodo para mim que as minhas crianças, elas falem comigo. Não é. Na verdade, eu desejo isso. Eu desejo que as minhas crianças venham até a mim. Eu desejo que as minhas crianças estejam comigo. E você é essa criança do Senhor. A gente não fala no modo de ser uma pessoa que é infantilizada, não. Não é nas ações infantilizadas, sem sabedoria, numa ação que você age do jeito que quer, não. Não é nesse sentido. É no sentido do coração quebrantado ao Senhor. É um coração que está totalmente entregue somente a Ele e apenas para Ele. Deus deseja isso da gente, um coração entregue, a sinceridade do coração. As crianças são sinceras, a gente fala muito isso. Nossa, como essa criança é sincera, meu Deus do céu. Tem criança que fala assim na cara, meu. Ai, meu Deus, eu achei você muito feia. É desse jeito, tem criança que é assim, porque é o que elas acham. E é justamente isso que Deus deseja da gente. Eu achei muito bonito o que Deus me falou, o Espírito Santo colocou em meu coração enquanto eu fazia esse devocional, que eu estava escrevendo é que as crianças, elas não se preocupam em entregar um rabisco perfeito para os pais, eles apenas vão rabiscando porque é o que elas sabem, né? As crianças mais novinhas, e quando vão crescendo vão aperfeiçoando, lógico, mas elas não estão preocupadas em fazer rabiscos assim, tipo, meu Deus, será que eles vão gostar do meu rabisco? Não, elas fazem e entregam. E Deus, Ele quer os nossos rabiscos. Deus, Ele deseja que a gente entregue os rabiscos sinceros a Ele. Deus deseja rabiscos sinceros do nosso coração. E quantas vezes a gente não impediu de entregar esses rabiscos a Deus? Ele não se incomoda, Ele entende, sabe? São rabiscos que a gente esconde dele como se Ele não soubesse. Mas Ele sabe, e apesar dele saber, Ele quer que a gente diga, porque Ele quer que a gente também faça a nossa parte. Ele não vai falar pra gente fazer aquilo que a gente tem que fazer. Não, na verdade, Ele não vai fazer aquilo que a gente tem que fazer. É a gente dar abertura, é a gente falar que eu tô aqui, fala comigo se o Senhor quiser. E se Ele quiser, Ele vai falar. É estar aqui na oração e entregar tudo pra Ele. É estar aqui pra Ele, para que Ele possa agir na sua vida. Então entenda, Deus quer os seus rabiscos, por mais sujos que possam ser, por mais imperfeitos que eles possam ser, por mais dolorosos que os seus rabiscos podem ser. Não importa se eles são imperfeitos, se são dolorosos, se são sujos, se os seus rabiscos não são talvez dignos, até porque não existe rabiscos dignos, mas apesar deles serem indignos, Deus ainda deseja que você entregue para Ele, para que Ele possa modificar, para que Ele possa te ensinar. Quando uma criança está perto da gente, ela está desenhando, a gente tenta ensinar para ela, faz desse jeito aqui, faz esse bonequinho aqui desse jeito, é desse jeito. Deus, Ele não vai julgar você por causa do seu rabisco que está ali feio, não. Ele não julga, pode ter certeza. O amor de Deus é maior do que qualquer coisa. E eu não falo no sentido de passar pano para pecado, esse não é o assunto, ok? Eu falo no sentido de você esconder as coisas do Senhor. Seja sincera. Seja sincera que nem uma criança, porque Deus é que nem um pai que ama o filho, que está ali com o filho, e apesar do filho às vezes fazer coisas erradas, ele ainda assim continua amando, mesmo tendo que educar a criança, ele ainda assim ama a criança. Ele nunca deixou de amar a criança porque a criança cometeu um erro, não, até porque ele sabe que a criança vai cometer erros, afinal a criança acabou de nascer, ela não vai saber as coisas de uma vez.
Nós somos pessoas que estamos aprendendo. Nós somos pessoas que estamos aprendendo a caminhar com Cristo. Então Ele está nos ensinando. E tudo que a gente precisa fazer não é ser perfeito, porque Deus não está à procura de pessoas perfeitas e nem performances perfeitas. Ele está em busca de pessoas que estejam com o coração quebrantado, que estejam dispostas a melhorar, que estejam sendo dispostas a estar perto dele. E por fim, as crianças são simples. Apesar de Deus ser poderoso, Deus ainda assim deseja o nosso simples. Deus, Ele não é um Deus que fica cobrando tanto da gente assim, sabe? Igual a gente se cobra e cobra as outras pessoas. Deus, Ele é um Deus grandioso, mas Ele deseja o simples da gente. Sabe, você chegar numa oração e ficar em silêncio, às vezes, você não tem nenhum pingo de palavra, mas se você ficar assim, eu tô aqui pra te ouvir, Senhor, e ficar ali parado, e aí depois começa a surgir palavras, talvez ou talvez não, mas o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo interpreta por nós tudo aquilo que a gente não consegue falar ao Pai. Jesus intercede por nós, então você não precisa se preocupar. Seja simples na presença de Deus, seja sincero na presença de Deus. Entregue os seus rabiscos na presença de Deus. Não tenha medo, Ele não se incomoda. Ele não se incomoda de estar perto de você. Ele não se incomoda de cuidar de você. Afinal, na verdade, é tudo que Ele quer. Tudo que Ele quer é que você chegue. Tudo que Ele quer é que você chegue perto dEle. Apenas isso. Tudo que Ele quer é que você se entregue. Então todas as vezes que vier na sua mente, você deve estar incomodando Deus, ou então não vale a pena fazer isso, e todas as outras mentiras que você sabe que são mentiras na sua cabeça, falando que você não é capaz de conseguir, que você não pode, que Deus não quer saber de você, afinal você errou, é tudo mentira. Quando isso vier, lembre-se da palavra do Senhor. Lembre-se que Ele jamais nega um filho dele. E se você se arrepender verdadeiramente e entregar isso aos pés de Jesus, ainda que um justo caia 7 vezes Ele se levantará. Não passando pano para o pecado, mais uma vez dizendo, mas no modo de tipo, às vezes somos humanos e às vezes somos tão fracos, e se a gente procurar essa força que a gente precisa no Senhor, a gente com certeza vai vencer. Então entenda que o Senhor te ama, Ele deseja mais do que tudo que você esteja perto dEle, afinal Ele tem prazer em se relacionar com a sua criação. Ele tem prazer em conversar com você, Ele tem prazer em te ouvir. Quantas vezes a gente pensa, nossa, ninguém gosta de me ouvir, e aí você senta e fala com Deus, Ele sente prazer em te ouvir. Ele sente prazer quando você conta sobre o seu dia. Não é só quando você chora, Ele também sente prazer quando você tá rindo, quando você talvez quer contar uma piada pra Deus, pode contar. Você é livre pra isso, somos libertos, somos livres em Cristo pra isso, e a gente é criado pra ter intimidade com Ele. Então seja livre na presença de Deus. Seja como uma criança que o ama e que deseja estar perto dele. Que apesar de ter os seus defeitos, ela ainda assim quer estar ali para melhorar. Sabe? Seja que nem uma criança, não tem que ser perfeita. Lembre-se que Deus não cobra você da forma que você se cobra, sabe? É lógico que Ele deseja que a gente faça algumas coisas, mas nós humanos temos umas coisas de tipo, se cobrar de uma forma tão absurda que não é necessária, que nos afasta do Senhor. Não se cobre tanto, saiba que Jesus te ama e que Ele vai te ajudar a melhorar naquilo que tiver que melhorar. Mas não se afaste, apenas entregue o seu coração para Ele, entregue a sua sinceridade, a sua simplicidade para Ele, porque é tudo que Ele deseja. Amém? Seja que nem uma criança, não deixe o inimigo te impedir de chegar perto dele. Eu não falo que os discípulos são inimigos, tá bom? É só colocando num contexto diferente do que tá aqui da palavra. Então compreenda, o Espírito Santo deseja hoje que você venha se entregar a Ele. Ele espera você de braços abertos, Ele espera com amor, Ele espera com um abraço aberto, igual Ele falou. Jesus pegou as crianças e as abraçou. Vá como uma criança correndo para os braços do Pai. Ele pegou as crianças e as abraçou, falou, não, deixa elas vir. As abraçou e as abençoou. Então vá, é isso que Ele quer fazer. Ele quer cuidar de você, Ele quer te abraçar. Amém? Esteja com essa palavra em seu coração. Agradeço por ter me assistido.